Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje vamos falar de terceira rodada de Campeonato Brasileiro. Acontece nesse final de semana, no sábado e no domingo. Na última rodada aí dos dois palpites acertamos um no jogo do Internacional e no jogo do Grêmio a aposta foi devolvida porque foram exatamente 2 gols. Então, bora para os palpites da terceira rodada. O primeiro palpite fica para o jogo entre Botafogo e Fortaleza, jogo que acontece nesse domingo. Bom, a gente tem o Botafogo que vem de vitória contra o Bahia na última quinta-feira por 3-2. O primeiro jogo o Botafogo perdeu para o São Paulo. E do outro lado, a gente tem o Fortaleza que foi goleado no primeiro jogo contra o Palmeiras, mas a segunda partida já conseguiu uma reação interessante contra o Atlético Paranaense. O meu palpite para esse jogo, ele vai ficar nos gols. E por que eu vou apostar nos gols? Eu até acredito que o Botafogo possa vencer esse confronto aí contra o Fortaleza, mas a verdade é que o Botafogo tem mostrado um sistema defensivo muito frágil. Isso já vem desde o Campeonato Carioca. E do outro lado a gente tem aí um Fortaleza que também tem as suas falhas defensivas aí, mas mostrou no último jogo, inclusive, tem mostrado um bom ataque, né? Ainda são poucos dados desse início de Brasileirão, mas eu gosto do ataque do Fortaleza. E eu acho que a defesa do Botafogo é muito frágil. Inclusive, o Bahia por pouco não conseguiu um empate nesse último jogo. Inclusive, saiu na frente. Então, o Fogão precisa melhorar aí defensivamente. Então, meu palpite fica no mais de 2 gols, pagando 1,77 na casa de apostas Bodog. O segundo palpite, vamos para Cruzeiro e Goiás, jogo que também acontece no domingo. Bom, o Cruzeiro, o primeiro jogo do Cruzeiro aí no Brasileirão não foi nada interessante, né? Contra o Flamengo, começou vencendo, depois o Flamengo foi lá e de virada fez 3-1 no time da Raposa. Eu acredito que gostei muito desse jogo e acredito que foi um resultado justo até pelo que jogou o Flamengo naquele confronto. Já na segunda partida, o Cruzeiro conseguiu uma vitória jogando em casa e agora nesse domingo mais uma vez atua em casa, dessa vez contra o Goiás. O Goiás que na primeira partida venceu o Fluminense por 1-0, mas vale destacar que apesar de o Goiás ter vencido, eu não gostei tanto assim da atuação do time do Goiás. Acredito que o Fluminense poderia ter vencido inclusive o jogo. A situação do gol foi uma falta ali na parte final da partida praticamente. Obviamente o Goiás teve seus méritos de vencer, claro, mas olhando para o jogo em si, o Fluminense jogou melhor. Essa é a verdade, mas o resultado, né, o futebol nem sempre ele traz os números claros, né? Então, o Goiás acabou vencendo e na segunda partida o Goiás perdeu em casa para o São Paulo, mas eu gostei até da atuação do Goiás, principalmente no segundo tempo. Acho que o São Paulo cansou um pouco também e o Goiás foi para cima, conseguiu reduzir ainda no primeiro tempo o placar, né? Foi 2-1, mas no segundo tempo do Goiás não foi ruim, tá? Para esse confronto aqui a gente sabe que o Cruzeiro é um time muito forte e muito poderoso em casa, então não há como ir contra a realidade, né? O Goiás é um time basicamente de segunda divisão, né? Então quer se firmar na primeira divisão, então meu palpite vai ficar aqui naturalmente na vitória do Cruzeiro, que paga 1,41 na casa de apostas Bodog. E o terceiro e último palpite, esse aqui é um palpitaço. São Paulo e Flamengo, que acontece no domingo também. Bom, a gente tem aí um São Paulo com 100% de aproveitamento. Acredito que não se esperava isso do São Paulo nessas duas primeiras rodadas, mas a verdade é que o tricolor paulista está aí na liderança do Brasileirão. São Paulo venceu o Botafogo por 2-0 no primeiro jogo e venceu o Goiás na última partida fora de casa. Então, 100% líder. Obviamente, São Paulo não teve grandes desafios nesses dois primeiros jogos, né? E, naturalmente, o primeiro desafio seria esse confronto contra o Flamengo, se o Flamengo não estivesse totalmente focado na Copa Libertadores na próxima semana. O foco do rubro-negro é todo no jogo contra o Peñarol pela Copa Libertadores, que é um confronto decisivo. Se o Flamengo perder, pode ficar fora, dependendo do resultado da LDU.
e, inclusive, pode se contentar apenas com uma vaga na Copa Sul-Americana. Então, o Flamengo vai com um time misto para esse jogo contra o São Paulo. Dessa forma, eu acredito bastante na vitória do São Paulo para esse jogo. Talvez eu não apostasse, né, na vitória do São Paulo caso o Flamengo fosse com um time titular. Mas o time reserva não tem todo o entrosamento. Claro que tem muitos nomes importantes, como Vitinho, Uribe, devem estar disponíveis nesse confronto. Mas eu realmente acredito que o São Paulo tem mais qualidade para vencer esse time reserva do Flamengo. E as odds, elas estão muito boas, por isso eu acredito que essa seja talvez uma das melhores apostas dessa terceira rodada. Está pagando 1,87 na vitória do São Paulo. São Paulo aí que tem o Toró e o Pato que funcionaram muito bem no último jogo. Isso deve voltar a ter essa escalação aí dos dois na parte da frente do ataque paulista. Então, meu palpite vai ficar na vitória do São Paulo, pagando 1,87 para 1 na casa de apostas Bodog. E se você gostou desses 3 palpites aí, não esqueça de deixar seu like e também se inscreva no canal para receber os palpites de todas as rodadas do Brasileirão que a gente vai estar postando por aqui no canal do YouTube do Odd Shark Brasil. Um abraço e até a próxima!